Olá, abençoados do Senhor, graça e paz. Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Tema do nosso encontro: Deus não é Deus de confusão. 1 Reis, capítulo 13, no versículo 8 e 9 está escrito: Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Glória a Deus. É tão bom quando temos uma direção de Deus, não é, meu amado? É tão bom estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus dá as ordens, e é maravilhoso receber essas ordens de Deus, mas fica muito melhor, e é muito melhor, quando nós obedecemos estas direções. É fundamental saber que Deus não é Deus de confusão, não é um Deus que diz algo para um profeta e diz uma outra coisa para um outro profeta, porque Ele não é Deus de confusão. Tudo de Deus é bem alinhado, tudo de Deus é aprumado, tudo de Deus tem propósitos. O nosso Deus é perfeito, nós servimos a um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus incomparável. Não tem como encontrar defeito nas dicas, nas orientações de Deus, porque tudo dele é perfeito, não deixa margem de erros. Então, quando achamos que isto é possível, e quando pensamos que há uma possibilidade de Deus errar, caímos no campo do erro, do fracasso. Se você ler depois, eu convido até você que está me ouvindo a ler todo o capítulo 13, sobre esse profeta, que a Bíblia não cita o nome dele, mas Deus deu uma ordem ao profeta para chamar a atenção de um rei chamado Jeroboão. E Deus falou para ele: olha, você vai lá e diz assim, e ao ir para este lugar, você não para nesse lugar, você não bebe água nesse lugar, você não come nada neste lugar, e você não volta pelo mesmo caminho. Pega um outro caminho, não coma, não beba, e não volte pelo mesmo caminho. Essas foram as orientações. E diz a palavra que esse rei, quando recebeu a mensagem que o profeta lhe enviou, que coisa tremenda! No versículo 4 diz assim: Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendeu. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. Ele recebeu uma mensagem vinda de Deus para ele, e quando ele terminou de ouvir a mensagem, ele vira com toda arrogância e manda prender o profeta. Estende a mão para o profeta e manda prendê-lo. Mas diz a palavra que na mesma hora aquela mão ficou seca, aquela mão ficou paralisada. Ele queria voltar a mão para a posição normal, ele não conseguia, e ele entrou em desespero, porque ele viu que se tratava de Deus ali. Quando Deus usa um profeta, quando Deus usa um homem, uma mulher de Deus para falar, cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai dizer, porque aquele homem teve a sua mão paralisada, e ele entrou em desespero, e aquele homem arrogante de repente diz: Então disse o rei ao homem de Deus, no versículo 6, Implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Que coisa linda é a palavra de Deus! Que provas maravilhosas o Senhor deixa registrada para nós do poder que Ele é capaz, do poder que Ele tem
e do poder que Ele dá àqueles que confiam nele, àqueles que se propõem a fazer a sua vontade. Mas você sabe que depois de toda essa experiência, um outro profeta soube o que acontecera com o rei. Mediante a ação desse profeta, desse outro profeta, diz a palavra que esse homem quis falar com esse profeta que agiu contra o rei, e foi atrás do profeta. Deus falou para ele não parar, para ele só dar a mensagem. Deus falou para ele não beber água, Deus falou para ele não comer, Deus falou para ele não voltar pelo mesmo caminho. Mas um profeta malicioso, um falso profeta, apareceu na vida desse profeta de Deus. No versículo 18 diz assim: tornou-lhe ele também, o profeta que apareceu, o profeta, o falso profeta: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. E está bem frisado aqui em parênteses: porém mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Enquanto ele estava comendo, bebendo água, desobedecendo a Deus, o próprio profeta que o enganou foi usado por Deus para chamar a atenção. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde a palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E continuando a leitura, você vai ver que quando estava voltando para casa, um leão matou o profeta, porque ele desobedeceu. Porque em algum tempo, em algum momento, o profeta achou que Deus era Deus de confusão. Porque Deus falou para ele antes, no começo, o que ele deveria fazer. Deus deu todas as direções. Mas veio uma outra pessoa usando o nome de Deus, dizendo em nome de Deus, e disse para ele: não, um anjo apareceu para mim e disse ao contrário, chama ele para ir até a minha casa, comer, voltar pelo mesmo caminho. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, você que está me ouvindo: Deus não é Deus de confusão. Deus jamais faria algo assim. Se Ele te deu uma ordem, se Ele te deu uma direção, você tem que seguir aquela ordem, aquela direção que Deus dera. A palavra do Senhor diz que o casamento é algo muito, muito importante para Deus. É abençoado por Ele. Lá em Gênesis, a palavra do Senhor fala que deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma única só carne. No Novo Testamento você já encontra a palavra dizendo que bendito seja todo matrimônio onde nele não haja mácula. Então, o casamento é algo abençoado por Deus, não pode ser tratado com leviandade, não pode ter traição, não pode ter nada que venha aborrecer a Deus, magoar o coração do Pai. Se Deus abençoou, ninguém pode se levantar para você e dizer: se separa. Ninguém pode levantar para você e dizer: sai da tua casa, abandona a tua família, porque isso é demônio. Posso repetir para você? Isso é demônio. Não é Deus, é demônio. E se é demônio, você não deve dar ouvido, porque Deus já deixara uma direção a respeito do casamento. Então, cuidado, porque Deus não é Deus de confusão. Muitos vão tentar te parar, muitos vão tentar te tirar da direção de Deus, te tirar do objetivo que Deus desenhou para você, do propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Muitos demônios disfarçados de ovelhas irão surgir por aí tentando te enganar. Por isso, é muito triste quando você vê que muitos começam, mas não conseguem terminar por causa desses enganos, dessas confusões da mente.
O que Deus fala permanece, Deus não muda. O caráter de Deus não muda. O que Deus determinou para a tua vida, faça, cumpra. Não descrédito aos falsos profetas. 1 João 4,1 diz isso, amados. Não descrédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se provém de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Cuidado, se proteja. E é uma forma de você se proteger, estar alinhado com a palavra, orando, tendo momentos com Deus, falando com Deus. Reserve tempo com o Senhor, converse com Ele, peça direções. Muitos começam e não terminam porque não estabelecem intimidade com seu Deus. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se proteja, proteja a tua mente, teu coração. Alguém disse, uma pessoa de Deus um dia pregou que o coração do homem, o coração da mulher, o coração humano é um coração fértil, é uma terra fértil. Toda semente que cai nesse coração, ela germina, ela cresce, ela produz e dá frutos. E o que será que está indo para o teu coração? Coisa boa. A palavra de Deus? Glória a Deus, vai crescer e vai dar bons frutos. Mas se for a mentira do diabo, se for o engano de Satanás, também vai crescer e vai dar frutos. Portanto, em nome de Jesus, filtra tudo que você ouve, filtra tudo que você recebe na tua vida, rechaça tudo que não é de Deus. Afasta-te do mal. Não se deixe ser enganado pelo diabo. Sede vigilante. 1 Coríntios 16, 13 diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Portar varonilmente é ser corajoso, sem temor, destemido. Fortalecer, ore ao Senhor incessantemente. Busque o Senhor em todo tempo na tua vida. E Deus irá te proteger e te livrar desses dardos inflamados do diabo. Te livrará do laço do passarinheiro para que tu não sejas enganado. Receba essa palavra no teu coração, meu irmão. Porque muitos têm se levantado nesse mundo aí dizendo ser de Deus, trazendo palavra dizendo ser de Deus, e é demônio. E a única forma de você identificar um demônio é você se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. É você buscar ao Senhor, ter intimidade com Deus. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus jamais poderia falar para aquele profeta: faça isso, faça aquilo, dar direções para ele, para que um outro profeta se levantasse no meio do caminho e dissesse ao contrário do que Deus disse. E isso lhe custou a vida. Muitos têm perdido a vida, principalmente a vida espiritual. Têm morrido, têm ficado pelo caminho, porque têm dado ouvidos a demônios. Sede firmes, como diz a palavra. Sede vigilantes, permanecei firme na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos no Senhor. Que essa palavra possa te dar um despertar, possa causar em você um despertar, para que você não mais seja enganado pelo diabo, para que você não ache que o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, seja um Deus de confusão, porque Ele não é. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, meu irmão. Senhor amado, que vidas sejam alertadas sobre essa realidade desse mundo mal. Se proteja o Senhor das ciladas e das astutas ciladas do diabo. Possa identificar, Deus, com seus olhos espirituais, aquilo que é de ti e aquilo que não é. Deus, desperta o teu povo para ser íntimo de ti, para te buscar mais, para se fortalecerem no Senhor, para que não seja uma presa fácil nas mãos do inimigo, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que casamentos sejam protegidos, que vidas sejam protegidas, que lares sejam protegidos nesta hora, Deus, contra esses espíritos enganadores. É o que eu te peço em nome de Jesus.
Deus abençoe tua vida.